Vamos começar, enquanto a Ana chega, eu vou fazer as palavras iniciais do painel aqui. Um prazer estar aqui com vocês nesse último painel do dia, né? Não tem horário para terminar, esse só tem horário para começar, né? Felizmente, né? Então nós estamos bem, né? Estamos tranquilos. Não, temos horário para terminar sim, todos têm compromisso aí para frente, né? Esse tema, né, gastos tributários, não é a minha praia, assim, eu sou oriundo da questão de micro e pequenas empresas, para quem me conhece no Brasil, né, e também tenho servido a organismos internacionais, no Fundo Monetário, CIT, OIT, mas foi a minha tese de doutorado, que eu terminei o ano passado, né, então eu me interessei bastante sobre o tema, e por isso eu recebi essa alegre, né, atribuição de estar aqui nessa moderação desse painel de hoje. E é importante porque, na verdade, os países, exceto os Estados Unidos da América, né, buscam o equilíbrio fiscal. Os Estados Unidos não é necessário, né, eles estão sempre devendo para todo mundo, né, mas o resto do mundo busca equilíbrio fiscal. E um dos grandes problemas de equilíbrio fiscal é a falta de dinheiro e, muitas vezes, o Congresso, economistas, tributaristas, né, professora, dizem que é porque tem muito benefício tributário, tem muito gasto tributário em questão de benefício fiscal, e é um problema sério em todos os países nessa busca. Só que uma coisa que nós temos que ver é que nem tudo o que está nos orçamentos federais, orçamentos dos países, é gasto tributário, né? Porque tem, inclusive eu falo isso na tese de doutorado, tem os alívios tributários estruturantes, né? Aquilo que vem da Constituição, aquilo que imunidades, que, em tese, inclusive o professor Celso, né, ele diz o seguinte: quem dispensa o tributo é aquele que também pode cobrar. Ele provém, então, da competência tributária. Então, para você dispensar, você tem que ter a capacidade de cobrar, de impor o tributo. Se a Constituição te vedou, estabeleceu limitação ao poder de tributar, inclusive a nossa lei de responsabilidade fiscal, que o professor Zé Roberto é um dos mentores, né, diz brilhantemente lá no artigo 14 que é a concessão de determinado benefício fiscal. Se eu concedo, eu tenho a discricionariedade. Oi, Ana, obrigado por ter vindo, viu? Ok, obrigado. Então, quem concede tem a discricionariedade, a escolha. O Stanley Surrey, que trouxe o conceito inicial de tax expenditures, o nome é fantástico, né? É gasto tributário. E gasto é alocação de recurso, né? Alocar recursos é escolha. Eu escolho alocar recurso aqui dispensando o tributo ou uma escolha orçamentária, né? Quando eu não tenho essa escolha, não é gasto. Não pode ser considerado gasto. Aquela escolha está vedada para mim. Eu não posso nem cobrar e nem dispensar, né? Então, esse é um dos temas-chave do painel, mas esse painel nosso está de peso aqui, fantástico, né? E nós vamos pedir inicialmente ao professor Kurt van Verden, né, que é um alemão, mas ele trabalha na OCDE, tem uma carreira muito grande, né, na área pública. Vamos começar com ele. E nós gostaríamos, professor Kurt, de saber qual a visão da OCDE sobre a classificação como gasto tributário, né? E, a partir do momento que você classifica, como se mede esse gasto tributário? São duas questões bastante importantes. Em nível geral, o que a OCDE pensa e orienta os países membros. Thank you. Good afternoon, everyone. Big thanks for the invitation to this fantastic event and for me to be able to participate in this panel. I unfortunately do not speak Spanish and certainly not Portuguese. I regret always when I don't speak a language, but today especially because the debates in the morning and what I've tried to follow in the afternoon were simply fascinating and very interesting. OECD was mentioned a couple of times in the morning debates in relation to the two-pillar solution.
But as one speaker, Alberto, said, we do much more at the OECD. I work in the tax policy and statistics area. Tax policy and statistics is all areas of taxation, PIT, CIT, VAT. We will, in the coming weeks, by the way, be releasing a paper on the Brazilian VAT reform, which for people here will contain nothing new, but I think which will be for the world at large, the English-speaking world, will be probably a resource to see the truly major change that took place in Brazil and what made that possible. So it's a fascinating read. It was a fascinating read for me, and I recommend it strongly. So that's coming in the next couple of weeks. We do environmental tax. In all of that, tax expenditures, tax incentives, of course, are a very important theme. We have been looking at that since forever, or at least as long as I know. And we continue to do that. We have actually, in recent years, started doing more work in the tax incentives area. I'll give you a couple of examples. We do the typical OECD thing, which is to create data, new data in the tax incentives area. And then we also analyze policy and see what kind of recommendations we can suggest on how to go about when to use tax incentives and how to design them when you use them. We have a database, the Investment Tax Incentives Database. The word, the title gives away our focus in tax incentive work recently. It is related to investment. We focus on investment tax incentives mainly. We have in that database 70 economies, so more and more often in the OECD we go beyond the membership. We have 70 economies in that database. It's not the only database in that space. Colleagues in the Global Tax Incentive Transparency Initiative, do I have that correctly? More or less. They also have a database. They're complementary. We can discuss that later if you like. We focus a lot on detail on design. How are tax incentives designed for us to be able to make reform recommendations? We also have a database on R&D tax incentives. That's 51 countries. Different type of database. We have the information on the design of these tax incentives, but we also calculate effective tax rates. Effective tax rates as a way to measure what exactly is being delivered by a tax incentive in terms of preferential tax treatment. And that's something we can come back to. What information do you need to look at the budgetary dimension of a tax incentive? What information do you need to look at the economic incentives elements of tax incentives? We try to cover both those bases. They are quite different and require different indicators, I believe. So that's one thing that we do, building data. I mentioned these two data sets. There is on the investment tax incentive database, there is a business and finance policy paper that appeared in May of this year that you can look at, which tells you what's in there. Brazil, by the way, is in both these databases is represented. On the policy side, on the policy side, we also work with a lot of partners, including in the Platform for Collaboration on Tax, which includes the IMF, which includes the World Bank, and which also includes the UN and the OECD. There we published as PCT in May of this year an investment tax expenditure principles piece, I think it's called. So many combinations of tax incentive, I sometimes get lost. But anyway, that's a piece which is for a pretty broad audience intended to discuss, what is good tax incentive policy, what is not such good tax incentive policy. Not going to go into that in detail here. I mean, we can discuss if that would be of interest. But if you compare the data with what is discussed in these types of publications, I think it's fair to say that the actual use of tax incentives is broader
than what reflections on when to use tax incentives would suggest. So they're being used more often than maybe ideally should be the case. Also, when they are used, they are often designed in ways which do not align all that well with what is being put forward as good tax incentive design, in the sense that good tax incentive design tends to, on a very high level, tends to suggest that there should be a focus on expenditure-based incentives. In the investment space, if you want to stimulate investment, then you probably want to try to reduce the cost of investment. You want to focus, you want to repair a market failure, maybe in the environmental space, maybe in the R&D space. If you want to stimulate investment in these areas, you need to reduce the cost of investing in these specific areas, which is different from exempting profits from taxation. That's not good tax incentive design in general. What we see when we count what countries do, there are a lot of exemptions, profit exemptions so tax incentives that do that. So there's that kind of misalignment of what economists, but not just economists, think is good tax policy design and what we see in practice. This is not a new observation. It is one that we keep on making. We see when we look at our newer data, 2024 data on tax incentives, we compare them to older data on tax incentives. We see that the usage of tax incentives increases, and we see that the share of profit tax exemptions in tax incentives is not actually declining. To give a bit of good news, Latin America, Brazil, on that front scores relatively well. Emphasis on relatively. That's a little bit the story that comes out of the data that we collect, the data that we construct, and what we then, on the basis of economic analysis, see that could work. Of course, there's also the dimension which was mentioned in the morning, the connection between the global minimum tax and tax incentives. The global minimum tax can be an opportunity to review tax incentive policy, and given the design choices that have been made so far, you're all aware that there are discussions ongoing at this moment which may change things, but the choices that have been made so far do create space for reforms that go in the direction that economic analysis would suggest is useful reform. So that's, in that sense, there's an opportunity with the introduction of the global minimum tax to engage in reforms that are economically also useful in the sense of making tax incentives more effective in terms of reaching their objectives and less costly in terms of revenue foregone. So that's something that we can observe there too. There are a number of additional points that I could make. Maybe we can come back to it in the rest of the discussion. I don't want to take too much time now. But very briefly, when we think about tax incentive reform, it is actually useful to, at the same time, think about how the benchmark changes, the benchmark tax system changes or does not change. We should consider the combined effect of both. And I always have in mind here, when I say this, the example of a Latin American country where there are a lot of tax incentives in place, but these have been introduced to fix problems with the benchmark tax system. Taking away these tax incentives without reforming the benchmark tax system would be a very negative shock to the tax system. So you should consider the two things at the same time. So I think I'll stop here. We can come to other discussions on comparing tax incentives across countries if there should be appetite and time for that. So thank you very much.
Obrigado, Dr. Kurt, por essa brilhante exposição. E ele trouxe uma coisa bastante interessante, que é a questão do sistema tributário de referência, né? Então, que é o benchmark, é um desafio para todos os países. Vamos ouvir agora a economista sênior do Fundo Monetário Internacional, Ana Sebreiro Gomes. Eu gostaria, Ana, que você trouxesse também a visão do Fundo Monetário sobre o que se classifica como gasto tributário, o que não deve ser classificado como gasto tributário, e um dos componentes, inclusive, é considerar a questão do sistema tributário de referência, que varia muito entre os países. Obrigada. Eu creio que é mais uma opinião personal que do fundo, mas algumas coisas coincidimos. Eu vou ser provocante outra vez, então, essa parte provocante é minha, não é do fundo. Para falar para o sistema de referência, eu creio que é importante falar de contextos. Não me acordo o nome do panelista anterior. A história importa. Mirar para trás importa, mirar para adiante também. No contexto atual, eu creio que quando falamos de gasto tributário, pensamos na necessidade de ingressos. Então, há uma visão crítica ou de medo, de temor a que qualquer coisa que se classifique como gasto tributário vai ser eliminado. E isso ¿por qué digo isso? Porque para mim o objetivo de identificar, quantificar e evaluar o gasto tributário é mais amplo, porque tem que ver com a transparência e com a rendição de contas. Então, quando nós identificamos um gasto tributário, é para isso. Alguns será importante evaluar se se podem eliminar, outros não vão ser eliminados. Simplesmente estamos dizendo quanto ingresso se deixa de perceber por transparência. É porque, como dizia Silas, é um gasto através do sistema tributário. Quero partir de aí, porque eu creio que este pensamento se vê reflejado no sistema de referência dos diferentes países. Por que digo isso? Agora vou ser provocante. Porque, a vezes, eu creio que os países pick and choose, não decidem que é gasto tributário ou não, por uma questão mais política que econômica. Não vou dizer o país, mas todos vão dizer, ¿quê? Há um país que considera que a taxa zero no régimen zonas especiais econômicas é parte da benchmark. Eu creio que muito pouquinhos países incluem isso na benchmark. Eu não incluiria. Eu, quando descobri, dije, o quê? E disse, sim, porque está na legislação. Digo, ok. Então, por isso digo um pouco picanchos. Para mim, qualquer que seja a definição, importante é que seja bem definida, que todo mundo sepa o que estamos considerando gasto, e também que seja transparente. Não? Idealmente, quanto mais ampla, melhor. Mas, ao menos, tem que autorreflexionar e que poner sobre a mesa como se está definindo. Que mais queria dizer? Quando passamos de evaluação, creio que Kurt deixou bem claro, a evaluação não é somente quanto está em termos de ingresso deixado de perceber, receita deixada de perceber. É mais ampla, porque temos um lado de benefícios também. Os objetivos normalmente são objetivos nichos, são pequeninos, não? Vamos a um determinado sector ou a uma determinada atividade. Isso também tem que ser transparente. Quem são os beneficiados? Estamos chegando a eles ou não? Estamos chegando a inversionista marginal. Se ele vai venir de todas formas, é dinheiro que vamos a tirar, a regalar ao inversionista. Crean distorções também. Que mais? Há custos de cumprimento, há custos de administração, há oportunidades de evasão e ilusão. Estamos todos falando, se todos somos tributaristas, são princípios básicos de desenho de política tributária.
Então, não é somente desenho política, mas é toda a vida do gasto tributário, que, como comentaba Kurt, en los principios, voy a intentar traducir al español, pero creo que es principios de incentivos, óptimos de incentivos tributarios da plataforma, é un pouco que intenta, son os principios super high level, mas intentan dar unha mirada a todo o ciclo. Por que todo o ciclo? Porque necesitamos reglas claras, criterios claros, quién puede acceder, cómo va a acceder, quién aprueba, quién va a monitorear, quién va a controlar, cuándo son las cosas que vamos a controlar, cuántas cosas, porque si no podemos medir, si no sabemos qué queremos, quiénes son los beneficiarios, no nos dan los datos, ¿qué vamos a medir? Y no voy a hablar más porque Cristina tiene un ejemplo muy bueno. Y vamos muy mal de tiempo, entonces voy a acabar con otra una provocativa. Y nosotros somos muchos técnicos aquí, también hay algunos que son menos técnicos. Y por mucho que nosotros nos matemos en evaluar los gastos tributarios, al final hay muchos factores de economía política que influyen a la hora de la reforma. Y si no trabajamos en ese aspecto, la reforma no va a pasar. O meu provocativo aqui. Eu estou encantada com a reforma do IVA do Brasil, mas o desenho deixa muito a desejar porque houve muitos compromissos. Eu sei que tinham que haver esses compromissos. Qual é o problema? Que quando desenha, os erros que se cometem, e não é minha esta frase, é de gente como Rita da Féria, como Michael King. Quando cometemos errores, os errores de diseño são muito difíceis de corrigir. Por quê? Porque são direitos adquiridos. Eu já tenho este benefício e vou lutar por ele para que não me o quitem. E como eu sou um pouquinho beneficiário, vou fazer muito ruído para que não me o quitem. Muito ruído. Porque o custe é invisível muitas vezes. Porque se divide em muitos. Então, o que vai perder vai loitar. Y va a poner todos los argumentos encima de la mesa. Y como algunos impuestos, los efectos, los impactos económicos, los impactos en la recaudación, quien tenga incidencia, no son tan visibles, no son tan fáciles de explicar, no son tan fáciles de entender, y muchos factores están ahí actuando. Son muy convincentes. Entonces, la mayoría de los que hacemos políticas públicas no somos comunicadores, somos muy mal comunicadores. Então, essa parte eu creio que, se não temos uma boa comunicação, a simetria de informação vai jogar contra nós. Não vai passar a reforma, não vai passar. E que é o problema? O problema de equidade comparativa, os argumentos de equidade comparativa, que também é de Rita da Féria. Se ele tem um incentivo, especial, não sei, não me ocorre nenhum, mas por que eu não vou ter? Eu também o quero, porque não? É também equidade. Então, não somente estamos minando a base, estamos com um incentivo para que se mine mais. Isso, se não digo eu, não é só do Brasil. Se miramos a comunidade europeia, também é assim. Todo o aumento de eficácia no IVA na comunidade europeia, se temos os dados, vem de melhoras na administração tributária, porque a base sigue sendo minadinha. Se fala pouco disso, mas estamos aí. Eu vou parar aqui. Obrigado, Ana. Na verdade, para quem acompanhou a reforma do IVA, a implantação do IVA brasileiro, né, que foi falado já, nós fizemos o que foi possível politicamente, né, então saiu bastante recortado. Nós só vamos nos salvar, né, Ricardo, o Cialdini, nós vamos nos salvar só com tecnologia, né, para tratar de tão recortada que ficou. Mas agora vamos ouvir Cristina Garcia Herrera Blanco, que é diretora do Instituto de Estudos Fiscais da Espanha. Um prazer tê-la aqui, até porque eu fiz meu mestrado em administração tributária por meio do CIET, né, no IEF, né? Então, é um prazer ouvi-la. E eu gostaria de ouvir sobre a experiência espanhola, perspectiva fiscal e de equidade, né? Como eu falei que nós temos um cenário fiscal bastante restrito, né?
como que você trabalha para criar, mas mais do que criar, na verdade, eliminar um determinado gasto tributário para preservar a justiça distributiva, apesar das dificuldades que a Ana falou agora, né? Como é que vocês pensam sobre isso? Muito obrigada. Boa tarde. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Siento no poder hacerlo en portugués ni en portuñol, pero voy a intentar hablar despacio y claro para que se me entienda, y encantada de participar nuevamente en el Foro del Futuro de la Tributación, y gracias a FIBE y en particular a José Roberto Afonso por haber contado con el Instituto de Estudios Fiscales y conmigo. Quería contar la experiencia española en materia de gastos tributarios porque creo además que constituimos una buena práctica en este contexto. Llevamos algunos años en los que hemos avanzado en evaluación y me gustaría, pues, en el tiempo que tenemos, poder compartir con vosotros la experiencia de nuestro país, de mi país. En España, desde el principio, desde la aprobación de la Constitución, teníamos un mandato constitucional que obliga a la cuantificación de los beneficios fiscales con ocasión de la aprobación del presupuesto general del Estado, y así lo hacemos desde entonces, y yo creo que hemos ido mejorando a lo largo de los años. En el año 1996 incluimos una memoria de beneficios fiscales que, además de cuantificar la pérdida recaudatoria prevista para el ejercicio siguiente, también daba información sobre la referencia del año anterior, cómo había cambiado en relación con el año anterior, las metodologías que habíamos empleado, también a qué política de gasto teníamos que vincular ese beneficio fiscal. Es decir, hemos ido mejorando la información que ponemos a disposición de los ciudadanos en esa memoria de beneficios fiscales. Para poneros una referencia, que yo creo que es importante saber qué gasto tributario hay en España, en el último ejercicio que hemos cuantificado, la pérdida de recaudación en España se sitúa en el 6%, algo más del 6%. La mayor parte, más de la mitad, corresponde al impuesto sobre el valor añadido, un 60%, corresponde a pérdida por tipos reducidos de IVA y tipos superreducidos, seguido del impuesto sobre la renta personal, con un 27% y una cantidad menor en el impuesto sobre la renta corporativa. Desde el año 2010 hasta el último ejercicio que tenemos cuantificado, que es el 23, hemos reducido 2 puntos en pérdida recaudatoria, 2 puntos del PIB. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años, y esto es otra cosa que suele pasar, es que introducimos determinados alivios fiscales, determinados beneficios fiscales cuando viene una crisis. Y hemos tenido una pandemia, hemos tenido también la crisis derivada de la guerra, y eso ha introducido medidas de beneficios fiscales. Pero creo que algo hemos aprendido, y es a introducir esos beneficios fiscales condicionados a un periodo de tiempo. Y en España hemos eliminado esos beneficios fiscales, esos tipos reducidos de IVA o esa eliminación del impuesto sobre la electricidad. O sea que yo creo que eso es una buena noticia. Pero os decía que donde más ha avanzado España es en la evaluación de beneficios fiscales, porque sabemos que es importante cuantificarlos, hay que saber cuánto dinero estamos perdiendo, es decir, cuánta política social o política de gasto estamos haciendo a través del sistema tributario, a cuánto estamos renunciando a recaudar, pero mucho más importante es saber si esos beneficios fiscales cumplen el objetivo para el que se establecieron. Y no solo si lo cumplen, es decir, eficacia, sino que además lo cumplen de la mejor manera posible, es decir, de una forma eficiente. Y eso es lo que nos da la evaluación. En España, por primera vez, el Gobierno en el año 2019 pidió a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a la AIREF, es decir, a una agencia independiente, que incluyera en la revisión del gasto público que se hace cada año los beneficios fiscales. Y se hizo un ejercicio que yo creo que es una buena práctica, como decía. Los informes están publicados en la página de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y fue un ejercicio de trabajo colaborativo muy interesante porque se pusieron muchos medios a disposición de la AIREF. Trabajó el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos, que son los encargados de diseñar
los beneficios fiscales y, por tanto, quienes más conocen cómo ha sido la evolución y por qué se crearon los beneficios fiscales, porque no siempre es fácil saber cuál es el objetivo de un beneficio fiscal que lleva mucho tiempo en el sistema. Y la Dirección General de Tributos es quien mejor nos puede ayudar en esto. Por supuesto, la agencia tributaria con todos los datos administrativos, microdatos para poder hacer estas evaluaciones. También el Instituto de Estudios Fiscales donde yo trabajo y tenemos una unidad pequeñita, pero una unidad de personas que son expertas en evaluación de políticas públicas y que también trabajamos con la IREF en este ejercicio. Se evaluaron 15 beneficios fiscales que representaban el 60% de la pérdida recaudatoria por beneficios fiscales en España, es decir, el gran grueso, los beneficios fiscales más importantes de nuestro sistema. Después de este ejercicio, se decidió seguir apostando por evaluar beneficios fiscales en nuestro país y con ocasión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, para obtener los fondos Next Generation, uno de los hitos era evaluar beneficios fiscales. Y hemos seguido con esa evaluación durante 2 ejercicios más. Hemos evaluado otros 15 beneficios fiscales cuyos informes también se han publicado en el año 2022 y en el año 2023. ¿Y qué evaluación hemos hecho? Os lo explico muy rápidamente porque la evaluación que hizo el Ministerio es muy parecida a la que hicimos en la primera etapa con la IREF y el esquema era el siguiente. En primer lugar, definición del beneficio fiscal, evolución legislativa del mismo, con la introducción de todos los cambios que se habían producido en los distintos años, determinación del objetivo concreto que se perseguía en su momento con esa medida y cuantificación. Una cuantificación que va más allá del presupuesto de beneficios fiscales, es decir, también número de beneficiarios, características de los beneficiarios de esos beneficios fiscales, evolución del beneficio fiscal cuantitativamente a lo largo de los años. En segundo lugar, también intentamos hacer un ejercicio de contextualización, es decir, contexto económico ligado a ese beneficio fiscal y comparativo, derecho comparado, lo cual es muy difícil hacer análisis comparativos. Al final nuestro análisis era más normativo que cuantitativo por las dificultades que hay de comparación entre países y claro, esa información siempre pues nos da unos resultados muy limitados porque tú no puedes conocer cuál es la política que se está llevando a cabo si no tienes una visión más amplia, no basta solo con el beneficio fiscal. Y en tercer lugar, la evaluación de impacto propiamente dicha para ver si el beneficio fiscal cumplía o no su objetivo. Esos informes se publicaron y bueno, pues están a disposición de todos para poder verlos. La pregunta siguiente que yo creo que sería interesante plantear es útil hacer estas evaluaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles han sido los resultados? Tenemos un ejercicio en España muy claro qué modificaciones se han hecho. Y aquí cojo un poco la palabra de los planteamientos que hacía Ana. Aún con evaluación, modificar un beneficio fiscal es altamente complejo. Es verdad que yo creo que esos informes de evaluación están primero para buscar transparencia y luego también para cumplir o explicar por qué no se ha cumplido, ¿no? No siempre a lo mejor es posible cumplir lo que se ha establecido en un determinado informe. En España modificamos 2 beneficios fiscales, uno claramente como consecuencia de esa evaluación, que es la reducción a planes de pensiones, que sabemos ya, y la evaluación lo demostraba obviamente, que son regresivos, que afectan fundamentalmente a rentas altas y que no consiguen el objetivo de manera eficiente, y entonces se modificó el beneficio y luego también en el ámbito del IVA el tipo que corresponde a las bebidas azucaradas, que también tenía evidencia. Luego no se ha podido hacer más modificaciones. No todos los informes eran concluyentes, eso también es cierto. En algunos casos eran concluyentes, pero en otros no. Y es cierto que hay dificultades pues, de las propias reformas tributarias, de los momentos políticos y hay pues, determinados ámbitos en los que esa reforma no se ha producido. Pero creo que es valioso ese ejercicio de evaluación. Sin embargo, creo, y con esto ya voy terminando, que en realidad deberíamos
intentar ser más ambiciosos y conseguir lo que sería una institucionalización de la evaluación, es decir, que la evaluación formara parte de nuestros propios sistemas, que tuviera plazos, que estuviera prevista normativamente, que en mi opinión, debería hacerse en el ámbito, puede hacerlo una agencia independiente, pero también está muy bien que estén insertados dentro de los ministerios, porque ahí es además donde está la evaluación, pero es importantísimo fomentar la cultura de la evaluación. Si no hay medios materiales, humanos y económicos que ayuden a esa evaluación, es imposible, porque las evaluaciones obviamente son costosas y hace falta apostar por equipos formados de personas y recursos necesarios para poder llevar a cabo esas evaluaciones. Si fuésemos todavía más comprometidos con la evaluación, no solo pediríamos una evaluación ex post, sino que exigiríamos una real evaluación ex ante. Y lo que es importante es que la evaluación debe estar, para que realmente sea posible, debe estar diseñada desde el principio para tener la información necesaria que luego permite llevar a cabo la evaluación. En definitiva, pues creo que hay mucho trabajo que seguir haciendo en este ámbito e incluso terminaría pidiendo, por todos los problemas que manifestaba Ana, mucha cautela a la hora de aprobar beneficios fiscales. Desde un punto de vista jurídico, sabemos que, dice el Tribunal Constitucional Español, que los beneficios fiscales no son derechos adquiridos, pero el principio de seguridad jurídica protege a los contribuyentes que adaptaron su conducta a la legislación vigente. Por tanto, es muy difícil eliminar un beneficio fiscal y lo que hacen los países para evitar problemas jurídicos es crear regímenes transitorios que hacen que los beneficios fiscales persistan en los sistemas durante muchísimos años. Por eso, quizá, si somos prudentes desde el principio y más allá de prever evaluación ex ante, evaluación ex post, medios humanos y materiales suficientes, limitamos. Cuando aprobemos un beneficio fiscal, lo limitamos a un periodo de tiempo, los establecemos de modo temporal, no indefinido, y condicionamos el mantenimiento de un determinado beneficio fiscal a su realmente eficiencia y eficacia, creo que iremos por un mejor camino. Muchas gracias. Obrigado, Cristina. Excelentes contribuições. Inclusive, eu considero muito importante a questão de institucionalização das maneiras de se medir, né? Institucionalizar. A gente sabe que muitas vezes no Brasil até nós não conseguimos ter acesso a como medir, né? Nós falamos que às vezes até uma caixa preta, o próprio Congresso Nacional não consegue dados sobre como são calculados os gastos tributários no Brasil. Nós vamos ouvir agora o professor Christian von Houdenwang, é esse o nome? Obrigado por ter vindo, agradeço a todos por terem aceitado o convite do FIB, né? O Christian, ele é um cientista político e pesquisador no IDUS, que é um Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, né? Mas ele tem atuação na América Latina, já trabalhou na CEPAL por alguns anos, então ele fala um portunhol muito bom, né? Ele tem uma fluência no portunhol bem interessante. E a pergunta é, Christian, qual a experiência da Alemanha? Está certo que o Instituto atua em vários países, né? Na questão de, inclusive a nível subnacional, né? Com relação a controle de gastos tributários, escolha do que são gastos tributários, você falasse um pouco sobre externalidades positivas amplas, daqueles que muitas vezes são capturados por interesse econômico de curto ou médio prazo, né? E muitas vezes também você tem um benefício tributário, mas ele traz um componente que faz aumentar os meios da economia, aumentar a atividade econômica, né? Às vezes aumenta até a arrecadação em nível global, né? Então, determinado benefício às vezes não traz só prejuízo, né? E se a medição capta o que nós chamamos de economia comportamental, né? Muitas vezes você pode pensar que você reduz um benefício e vai trazer aquela arrecadação. E não traz, né? A gente sabe que não traz, porque como a Cristina informou,
o benefício ele influencia a atividade econômica, influencia a alocação de capital, né? Então, é um pouco complexo, mas você tem bastante conhecimento sobre o tema. Muito obrigado, Cida. Allow me to speak in English, please. It has been a long day, and I don't want you to torture with my portuñol at this moment. So, yes, very happy to talk about these things, but I don't want to talk about Germany. I don't want to talk about my home country because it is not a good example for good management of tax expenditures. For various reasons, actually. Tax expenditure reporting in Germany is incomplete. And the German federal government openly reveals that it's incomplete. It's based on a law from 1967 that obligates the government to produce reports every second year, not annually, every second year, on subsidies, which includes those tax expenditures that affect the economy, either directly in specific sectors or indirectly. And this is only a subset of the tax expenditures that Germany actually uses. The second thing is it does not evaluate well the tax expenditures. It says that there should be regular evaluation. I totally agree with you, Christina, that this should combine, there should be a framework that combines ex-ante assessments with ex-post evaluations. Very good point. Germany doesn't do that. We had 2 major rounds of tax expenditure evaluation, one in 2009, the other one in 2019 or so. But again, only a subset. And the third reason why I don't like to talk about Germany is that Germany, the government, does not follow up at all on the recommendations that are produced by these evaluations. Our Federal Court of Auditors has claimed and has raised the voice and complained bitterly about the lack of action of our federal government to follow suit on the recommendations that have been given. So, don't want to talk about Germany. I would like to mention one thing. We had the Financing for Development conference in Sevilla, and tax expenditures have been a very important subject at this conference. And the outcome document of Sevilla, the Declaración de Sevilla, is the first outcome document of a Financing for Development conference that openly advocates for a rationalization of tax expenditures. We had a side event there on minimum standards for tax expenditure reporting, co-organized by the governments of Indonesia and Brazil. So the Brazilian Ministry of Finance, Deborah Freire, was there and co-organized the event. And we have created a coalition on tax expenditure reform under the Sevilla Platform for Action, which is the roof under which initiatives are set up to promote the implementation of the outcome document. And this is a coalition of 5 major international think tanks, and it has been endorsed so far by 7 or 8 governments. Spain has been one of those. We are very grateful for that. And Brazil has also been one of those governments that have endorsed this work. And we are going to have a brainstorming kickoff workshop soon where we talk about our program of action. But let me now quickly talk about the issue of the structural reliefs and also about under and overestimation. And there was a third point I wanted to touch, which was about about the international framework, about the institutional framework for tax expenditures. So you mentioned the issue that there are some tax expenditures that are geared towards structural properties of the tax system. And the question was, how can these be separated? And the question was said that these are rather long-term and they create positive externalities. How can those be separated? What would be the criteria or the parameters
to separate them from rather short-term, group-specific types of tax expenditures. As a first observation, I would challenge the view that those structural reliefs always generate only positive externalities. Right? I totally agree with Anna that tax expenditures and the revenue foregone they create is not necessarily revenue lost. It's revenue foregone in the short term. It can be recompensated through a higher tax collection in the future. That's fine. But there are structural reliefs where I would say, or we can see, that they do not necessarily create those positive spillovers, or they create them together with negative spillovers also. Some countries introduce 3 types of provisions. There are the benchmark tax provisions, there are the tax expenditures, and in between there is what those countries call structural reliefs. The UK does that, for instance, or Canada. Anglo-Saxon countries use this. And what they want to do is they say these are deviations from the benchmark tax system. So in this sense, they would qualify as tax expenditures, but they are part of our benchmark tax system. Other countries only distinguish between 2. So Germany, for instance, has a VAT reduction on foodstuff, which would qualify as a tax expenditure. Many countries would report this as a tax expenditure. Germany says no, this is part of our benchmark tax system because the VAT regime should include these types of access-related, poverty and equality-related issues. And this is obviously in other countries is a tax expenditure and can be considered a structural tax relief in other countries as well. The criteria to distinguish those would be, on the one hand, that those deviations from the benchmark systems are in line with the basic ambition of the tax. So if you have a personal income tax, the basic ambition here is not only to collect, but also to collect in a way that is fair. And fairness includes some kind of vertical and horizontal equity concerns, right? So those with broader shoulders should have a higher tax burden. We all know that. I'm kind of, it has been a long day. I'm very sorry. What I wanted to say, I have to take my notes. I'm very sorry about this. Usually I'm able to finish my thoughts when I started them. Structurally, what was the example that I was giving? I'm really sorry about it. Okay, it will occur to me. It will occur to me in a second, I guess. Let's talk about of the structural. Let's talk about over and underestimation very quickly, because one question is the way how we present tax expenditures. Does this entail an overestimation of tax expenditures? Because we capture the revenue foregone without behavioral changes. Normally, in most countries use estimation methods that do not consider behavioral changes. So this would imply an overestimation. The government of Rwanda has a method of estimating revenue foregone where they look not only at the situation where a specific tax expenditure would not be granted, but where all CIT-related tax expenditures would not be granted, and they arrive at lower levels of revenue foregone because this controls better for interactions between
tax expenditures. But it does not address the issue of behavioral changes also, right? And we all know that. On the other hand, we can say that there is underestimation of revenue forgone due to the fact that most countries do not estimate revenue forgone for all the tax expenditures they use. Actually, only very few countries do that. Most countries have tax expenditures they do not calculate, either because they are too small, or because they are too complex, or because they are combined with benchmark provisions. So they do not report on those, and the effect then is that there is underestimation of tax expenditures. And I think I stop here, and I hope that in the discussion, the many important points that I had in mind will occur to me. I'm very sorry about this blackout. Obrigado, Christian. Realmente é complexo, né? E a questão da overestimation, de estimar demais, dá uma visão... Antes de eu comentar o Christian, eu vou liberar a Cristina, agradecer porque ela tem um voo agora, né? Então, por favor, Cristina, fica à vontade, tá? Muito obrigado pelas contribuições aqui. O que o Christian falou é bastante sério, né? A questão de... Muitos não estimam, então está... underestimation está avaliado por baixo, por não calcular, mas muitos, às vezes, estimam a maior, né, por conta de não considerar os critérios de comportamento, comportamentais. Né. Isso é ruim para a sociedade, porque senador Espiridião, os demais que estão aqui, mais congressistas, quando o congressista lê lá que determinado benefício fiscal está dando um prejuízo para o país de 60 bilhões, por exemplo, e aquela informação é errada porque não considerou as externalidades positivas, não considerou se aquele benefício for tirado, aquela arrecadação não vem, ou vem num valor muito inferior, né? Então, perde o sentido de alocação de gasto, perde o sentido, esse é o problema. Né? Mas vamos ouvir agora a Thaís Chartouni ou Chartouni? Chartouni Rodrigues, ela também está na Alemanha, mas é brasileira, viu? Ela tem uma carreira internacional bastante interessante, né? Ela está no ITC, ela vai falar para nós o que é o ITC, que faz parte da cooperação alemã, né? Que ajuda países ao redor do mundo. E, Thaís, além do que já foi tratado aqui, se você puder nos falar sobre a accountability, né? Que esses demonstrativos que são trazidos tanto para os congressistas quanto para a sociedade em geral, muitas vezes eles não são tão transparentes assim. Né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Inclusive, uma forma de diferenciar até os alívios estruturantes, que têm que ser avaliados, mesmo que não estejam no demonstrativo de gasto, não significa que não têm que ser avaliados. Né? Por favor, então. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, FIB, Silas, pela coordenação científica do evento, para discutir esse tema tão importante. É fácil falar depois da Ana, do Christian, da Cristina, do Kurt, porque já tocaram em muitos dos tópicos que eu ia apresentar, mas é sempre bom voltar à agenda. Né? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de explicar, contar um pouco o que é o ITC, né, o Pacto Tributário Internacional, que é a iniciativa que eu represento aqui hoje. É uma iniciativa que foi criada pelo Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha para facilitar a cooperação internacional em matéria tributária, tanto em administração tributária quanto em política fiscal. E uma dessas iniciativas que a gente facilita no ITC é a This Tax Initiative, que é uma parceria de 78 países, membros e organizações, que foi criada para implementar a agenda da ONU de financiamento ao desenvolvimento, já de 2015, chamada Addis Ababa Action Agenda, e ela tem o objetivo de auxiliar os países a mobilizarem recursos nacionais para atingirem a Agenda 2030 da ONU, a Agenda de Financiamento do Desenvolvimento. E, desde então, desde 2015, a ATI tem trabalhado muito na matéria de gastos tributários. Como o Christian já falou, essa agenda foi ainda renovada agora em Sevilha, em junho desse ano, com uma nova declaração em que os países se comprometem a melhorar a transparência
gastos tributários, e a ATI também lançou uma nova declaração com outros compromissos para a melhoria da governança de gastos tributários, para a racionalização de gastos tributários, e criar também, encorajar, incentivar parâmetros mínimos de transparência. E o porquê que essa agenda é tão relevante, né? Primeiro de tudo, já ouvimos aqui falar bastante do quanto é representativo o gasto tributário, então, mundialmente, isso chega a quase 4% do PIB global. Vocês podem ver esses dados muito interessantes nessa base de dados aqui que o Christian coordena, junto com os colegas também do CEP, chama Global Tax Expenditure Database. Então, vocês podem achar essas figuras lá e os dados de todos os países, é muito interessante. E, como a Ana comentou, existe um problema de falta de transparência, né? Então, hoje a gente tem mais de 100 jurisdições no mundo que não publicam relatórios sobre suas despesas, seus gastos tributários. Muitos deles têm não mensuram de modo apurado. E isso é um problema, né? Porque isso impacta na possibilidade dos países de financiarem suas políticas públicas. E aí também tem o problema da questão de eficácia e accountability, que o Silas questionou, porque são escolhas públicas, né, que não são levadas ao debate público, muitas vezes no parlamento. Não há uma avaliação e um monitoramento rigoroso para dizer se essa é mesmo uma opção mais eficaz comparada a um gasto público, por exemplo. E, por isso gera um problema que a comunidade internacional quer endereçar, né, quer buscar uma solução para tal. E, bom, como melhorar em termos de transparência e accountability? Quais os passos que nós temos promovido, né, na ATI? Também nós cooperamos muito com a OCDE, com o AIROS, com o FMI também, nessa matéria. Então, primeiro de tudo, é melhorar as estruturas de governança, né? Então, a gente chama do ciclo da política do gasto tributário. Então, ter uma base legislativa forte que também já discuta um possível quadro de monitoramento e avaliação, como a Ana comentou. Também, como a Cristina comentou, a importância de se ter cláusulas de caducidade de um benefício fiscal. Então, a ideia não é que um gasto tributário seja instituído sem um parâmetro e sem uma perspectiva de monitoramento e revisão desse benefício. Também, nessas estruturas de governança, submeter ao parlamento a discussão, junto à discussão do orçamento público, isso é muito importante. Então, esses são todos elementos, em termos de governança, que nós promovemos e mensuramos também, encorajamos os países membros da ATI a implementarem. Como disse a Ana também, é muito importante descrever claramente os objetivos de um gasto tributário, para que isso possa levar a um quadro de monitoramento com indicadores de modo eficaz, né? Isso me leva ao próximo ponto. Então, o segundo ponto que é muito importante, que é a publicação de relatórios sobre gastos tributários. Então, estimar essa perda de receita, permitir que a sociedade acesse essa informação, é um passo essencial para que se tenha mais envolvimento, né, da população em geral no debate, prestação de contas, e também levar essa discussão dos gastos tributários ao parlamento, como se faz no Brasil hoje, em certa medida, né? A Receita Federal publica um relatório muito importante, detalhado, que é anexado ao orçamento, mas isso não é feito em muitos países, né? E também isso abre a discussão para a sociedade civil, para tribunais de contas, que também diferentes atores estatais e não estatais que devem participar do debate sobre concessão de gastos tributários. E, finalmente, eu gostaria de fazer um ponto sobre monitoramento e avaliação. Então, avaliações, como a gente discutiu aqui, ex ante e ex post, né, são muito importantes. Isso é um dos elementos que nós buscamos incentivar nos países que são com os quais nós temos parceria, que é importante você ter essa avaliação antes da concessão, mas também já pensar nesse quadro de monitoramento para que você possa colher indicadores e dados necessários para uma avaliação ex post também, né? Então, muitas vezes, os países que nós acompanhamos têm que mudar as solicitações de informações de tax returns, né, da declaração de imposto, a fim de monitorar realmente para onde a eficácia do gasto tributário. Então, é isso, a princípio, que eu tinha para compartilhar, mas
fico feliz de responder perguntas e continuar essa discussão. Muito obrigada. Posso sim. And 2 minutes, please, because the moment I gave the mic to Silas, immediately it occurred to me what I wanted to say. So I was talking about structural reliefs and the criteria to identify structural reliefs as opposed to tax expenditures. And I mentioned that one of them is that the structural relief is in the line of the basic ambition of the tax, but there are other criteria as well. A second criterion is international agreements. Many governments take those tax expenditures technically that are part of international agreements, like the non-taxation of airline fuel, for instance. They take it into their benchmark system, and they do not report on them as tax expenditures. And the third criterion is administrative simplification, which can also be quite important. So you have threshold values for VAT, for instance, which is not justified by the tax itself, but it's justified by the incapacity of collecting tax from VAT from zero or from the first real or euro that you are earning. So these are 3 criteria that can be used. But it's also very clear that governments are very inconsistent in using them. And I mentioned the VAT reduction for foodstuff in Germany, right, which is part of the benchmark system. The same VAT reduction for cultural activities is a tax expenditure. And it's not clear why one is a tax expenditure and is reported as such, and the other one is a benchmark provision. We always would argue in favor of having a narrow definition of the benchmark and a broad definition of the tax expenditures, because it creates transparency. When you have a benchmark provision, you do not report on revenue foregone. You do not do that. But when you have a tax expenditure and you have decent tax expenditure reporting, like Brazil, for instance, which is in the top 10 of our tax expenditures transparency index, then you report on those, and it's transparent, and you can have a public debate. When it's part of the benchmark system, it's hidden. Thank you for allowing me to clarify this. Obrigado, Thaís. Obrigado, Christian, pela continuidade das contribuições. E vamos agora para a professora Isabel Derzi. Os brasileiros todos conhecem a professora Isabel, mas para os portugueses e para os demais aqui, né, ela é uma tributarista de renome no Brasil e fora do Brasil também, né, de Minas para o mundo, né, professora Isabel? Então, e aqui tem um desafio. Falar por último é bom, né? Mas tem desafios, né? De tentar aproveitar as contribuições dos demais. E o professor Christian falou de uma coisa interessante, né? Se até um tratado internacional nós devemos tratar como sistema tributário de referência, por que não a Constituição, né? Então, e uma coisa que é interessante quando se trata de benchmark, né, de sistema tributário de referência, e isso tem que estar muito, muito transparente, a questão, por exemplo, no Brasil, se compara o Simples Nacional não com lucro real, se compara com lucro presumido. Eu pergunto, por quê? O lucro presumido é o sistema tributário de referência e o real não? Só porque o real arrecada menos proporcionalmente do que o presumido? Né? Então, por isso que, às vezes, isso vem da arbitrariedade, já que não está na lei, já que não tem uma coisa totalmente transparente e descrita, né, se permite que quem calcula segundo a sua arbitrariedade, e isso pode mudar com o tempo também, segundo a arbitrariedade de quem estiver naquele momento calculando, né? Então, a pergunta principal é, nós temos que mudar a nossa lei de responsabilidade fiscal, que é de 2001, que é brilhante, mas se passou muito tempo. Quem sabe se pensar, professora, em trazer mais transparência para a questão do gasto tributário? É uma alegria estar aqui, está funcionando. E tá bom? Neste fórum que se intitula Futuro
da tributação, do FIB, do IDP, do Centro Científico e Cultural de Macau, e no seio de um público, de uma plateia tão ilustre e com um painel. É uma honra para mim eu estar ao seu lado para falar alguma coisa nesse sentido, depois de ouvi-los. Eu quero dizer, professor Silas, que a sua introdução foi impressionante, e eu concordo com ela, aquela preocupação que o senhor mencionou com o fato da Constituição e do papel que ela tem em relação a imunidades e a consagração de tantos valores como exoneração tributária, né, é algo que nos traz a meditação. Mas o que eu quero lhes dizer, em vez de falar sobre gastos e lei de responsabilidade tributária, eu quero referir como, depois dessa proposta de reforma tributária, e que está em curso, quase pronta e prestes a entrar em vigor, gastos tributários foram extintos no país em uma massa considerável. Isso é que nos impressiona. Isso é diferente daquilo que foi posto. Então, eu queria acrescentar, eu acho que é a única Constituição no mundo que, a partir de agora, tem a modelação que nós temos. É a única. Então, o que ocorreu conosco? Primeiro, 2 grandes princípios. Eu acho, para não me esquecer da OCDE, eu acho que nós estamos voltando a um período anterior aos tratados de Westfália, nos quais a soberania e o Estado-nação eram tão relevantes. Nós estamos num contexto diferente. Então, repetindo a frase da professora Ana, FMI, para falar do futuro, vamos lembrar um pouquinho do passado? A questão é o seguinte. Primeiro, eu quero mostrar como estamos numa realidade relativizada da soberania territorial. Então, para se falar em exoneração, benefícios fiscais, incentivos, renúncia e gastos tributários, nós temos que considerar ângulos diferentes. O território, a questão territorial, internacional e nacional, é relevantíssima. E o professor Christian se lembrou dos acordos internacionais. Então, isto está em jogo aqui, com certeza, né? E territórios também domésticos, nacionais, no seio do nosso próprio país. São as duas, a primeira questão, a questão territorial. Depois, a questão dos gastos e dos tributários, que devem ser analisadas, a meu juízo, do ponto de vista vertical, ou seja, responsabilidade fiscal, foi o senhor que referiu esse fato. Quer dizer, o Estado, em face do cidadão, ele tem esses benefícios, como são renúncia, eles não podem impactar o orçamento, têm que ser correspondentes e, vamos dizer assim, viáveis. E nós temos a lei de responsabilidade fiscal, como o nome indica, que nos obriga, e obriga os nossos gestores a darem atenção a esse fenômeno. E no sentido horizontal. Vertical, Estado contribuinte. No sentido horizontal, contribuintes em relação uns aos outros. Porque benefícios, incentivos fiscais, em regra, são, se não há uma justificação estrutural, são uma violação à igualdade, à capacidade econômica de pagar. Porque a regra é
tributar a todos igualmente se tem a mesma capacidade econômica. Em face de um fenômeno em que não existe a mesma capacidade econômica, mas uns são beneficiados e outros não, se pergunta se é violação à igualdade ou não. Pode não ter havido. Tem que haver um outro princípio e valor fundante que justifique. Ou há uma desigualdade porque alguns são tratados de forma mais gravosa, prejudicial? Mas pode haver razões pelas quais está aí o imposto seletivo, que foi autorizado pela Constituição e que, segundo o qual podemos, né, tributar com mais assento em razão dos seguintes valores: meio ambiente e saúde. Então, nós temos esses parâmetros, o território, no mínimo isso, né? O território, a relação vertical da responsabilidade fiscal e a horizontal entre contribuintes. Pois bem, do ponto de vista territorial, eu acho isso relevantíssimo. Hoje eu queria chamar a atenção do doutor Ricardo. Doutor Ricardo, é o senhor que está digitando aí? Porque o doutor Ricardo é um entusiasta da reforma. E há aqui uma ironia profunda nas circunstâncias mundiais. Que ironia é essa? Nós fizemos uma reforma tributária estrutural, profunda. Sob que argumentos? Complexidade da legislação tributária brasileira. Então, houve uma propaganda. Quem disse alguma coisa sobre propaganda e comunicação? Acho que foi até no painel anterior. Mas o Brasil ficou 3, 4 anos em verdadeira maratona pelo Brasil. Era um mantra. Vamos simplificar. Simplificação foi um mantra da reforma. Muito bem. Esse mantra da simplificação, por quê? Porque aí sim, a obscuridade. Sim, doutora Cristina, o Brasil está de parabéns, principalmente a União, que faz sempre seus relatórios de gastos tributários. Mas, nesses relatórios, ela se coloca alguma coisa, compara as regiões, que ela é obrigada a fazer isso, do país, norte e nordeste. No entanto, havia um nicho absolutamente obscuro no país, porque os estados federados, todos nós sabemos disso, e os municípios, mas, sobretudo, os estados federados brasileiros, estavam em guerra fiscal. Isso no país inteiro. É a historinha para trás. Com nichos obscuros. Se me perguntasse, qualquer um, por mais inteligente que fosse, qual é a renúncia tributária do Estado de Minas Gerais, que é minha terra, ninguém sabia. Todos em sigilo absoluto. Por quê? Esses benefícios eram lícitos ou ilícitos. Então, havia um complô e que era preciso, então, trazer transparência, era preciso simplificar. Isso foi feito com a reforma. Não há transparência mais forte do que essa que ocorreu entre nós. Não sei se isso é bom, porque nós vamos ter os efeitos. Mas que eu não conheço, talvez os senhores conheçam todas as constituições africanas, eu não conheço. Eu só conheço um pouco da África do Sul, mas eu não conheço uma constituição que tenha trazido todas as isenções que estavam no nível infraconstitucional. Isso tudo foi constitucionalizado. Está tudo lá. Então, consultem a Constituição, os senhores vão ter uma transparência absoluta. Só que é sem prazo. Quem falou em decadência? Não tem limite, não. Nem no tempo, nem no espaço. E estão constitucionalizadas. Então, nós temos algo peculiar. Isso é bom para se estudar no FMI, porque é coisa nova. Não tem em nenhum país do mundo algo similar.
impressionante, né? Então, como é que se fez isso? Fez-se isso no Brasil, primeiro, proibindo-se aos estados e aos municípios, eles são proibidos de criar qualquer benefício, qualquer incentivo fiscal, exceto aqueles que já estão na Constituição. Eles não criam, a Constituição já determinou. A Constituição não deu uma faculdade aos estados federados ou aos municípios. Bem, vocês podem criar, se quiserem, tais benefícios. Não, ela já instituiu. Já instituiu, estão instituídos os benefícios. Haverá problema, como a doutora Ana levantou, depois, se quiser mudar, tem que fazer uma emenda à Constituição. Haverá problema de coisa julgar, direita de que vai, isso vai ter. Mas foi o que fizemos. E constitucionalizamos. Aquilo que estava no plano infraconstitucional é a peculiaridade. Nós constitucionalizamos. E, terceiro passo, para a harmonia, passamos a arrecadação do IVA nas operações interestaduais ou intermunicipais para o destino. Isso incomodava muito, principalmente os estados mais pobres em relação aos estados mais ricos do Brasil. Pois bem, qual é o problema de território? Qual é a ironia? Ora, governo Trump. A OCDE, a economia foi mundializada. Qual era a grande preocupação? É a volatilidade do capital. E a OCDE cansou de fazer estudos e de chamar os países envolvidos no imposto sobre a renda para segurar o capital, porque ele foge. E é por meio do imposto de renda. O doutor Ricardo disse: o tributo mais importante agora é IVA. Olha, não foi porque o tributo mais importante é IVA, não. Foi porque Trump tornou isso muito importante. O que ele fez? Nós voltamos a uma época pré-Westfália, dos Estados soberanos. É um negócio inacreditável. Por quê? Ele veio com uma coisa antiga, que são tarifácios. Na economia mundializada, isso já estava regrado. Nós temos a Organização Mundial do Comércio, nós tínhamos vários critérios em que impunhamos tarifas razoáveis, uns em relação aos outros. Não. Ele colocou tarifas elevadíssimas, no caso do Brasil, absolutamente injustas, porque o Brasil tem com os Estados Unidos comércio deficitário e com pretensões de intervenção aqui dentro com a assinte à soberania nacional. E o que ele fez? O que tem a ver isso com a territorialidade? Ele simplesmente fez isso não por fazer, né? Ele fez isto para, como o projeto deixa claro, ele fez isto enchendo os cofres norte-americanos de recursos, como as burras norte-americanas estão cheias. Ele reduziu os tributos sobre a renda internos em vários setores e ele disse: exportadores, venham para cá. Vocês estão aí, agora vocês tragam investimentos para o território americano, tragam capital e tragam empregos. E, incrivelmente, algumas empresas nacionais estão fingindo que nem têm estabelecimentos aqui, já querem se identificar lá como norte-americanas. Estão prometendo expandir a Embraer, a Gerdau, a ArcelorMittal, a JB, todas expandindo ou prometendo expandir os seus estabelecimentos nos Estados Unidos. Então, professor Ricardo, a brigazinha que havia entre os estados do Norte e Nordeste, briga para instalar empresas no seu próprio território, agora ela é internacional, é entre nações. É este o nosso, eu vejo desta forma, uma grande mudança agora para o futuro. Eu espero que isso seja provisório. Mas, se não for,
a questão é outra. Não é apenas segurar o capital, mas é outra. Do ponto de vista interno, o nosso grande problema, o senhor tem toda a razão, eu tenho de terminar, né? Professor Silas, o grande problema interno é que estes gastos tributários, que eram questionáveis, qualquer estado, qualquer município, para criar um benefício, ele tinha que se submeter à lei de responsabilidade fiscal. Então, o legislador era questionado. Agora, a Constituição da República já pesou. Se estão lá aqueles benefícios, IBS, CBS, com redução de 30%, 40%, 60%, 100%, isenção, em vários setores que são expressamente referidos no texto constitucional, como que eu vou controlar? A Constituição já pesou, já escolheu e já definiu. É diferente. Então, e mais, sem prazo. Então, eu queria trazer à sua consideração exatamente isso. Gastos tributários em relação aos quais não podemos aplicar lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, hoje não é necessário. Vejam bem, primeiro vieram os benefícios todos para se aprovar a reforma. E, adaptando-se à reforma, é que as alíquotas de referência vão sair. É o contrário. Não havia um tributo pronto, com as alíquotas prontas, para que, concedendo benefícios, se tivesse que demonstrar que não haveria impacto orçamentário. Não. Primeiro vieram todos os benefícios. Agora, vamos fazer um tributo dentro dos quais, ou tributos dentro dos quais, esses benefícios caibam. Então, nós estamos, apesar de se prever na reforma a avaliação quinquenal, há uma avaliação, mas a lei complementar é inferior à Constituição. Ainda que o doutor Silas diga que esses benefícios não são imunidade, e eu desconfio que são, ainda que o senhor diga que não são, há um problema de hierarquia de lei. Uma lei inferior não pode amputar ou anular um benefício concedido pela própria Constituição por meio de emenda. Essas são as peculiaridades que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Coisa muito importante, né? Se está na Constituição, não é que eu vou deixar de acompanhar, eu tenho que acompanhar, como política pública, por exemplo, um setor que teve 30% de redução, qual é o efeito daquilo, quais os benefícios que aquilo trouxe, quais os prejuízos que aquilo trouxe. O TCU manda acompanhar. O TCU ele diferencia tax expenditure de tax relief também, nos seus manuais. Tá? Então, não é que nós não vamos acompanhar. Agora, não faz sentido nenhum colocar isso no demonstrativo de gastos tributários da União. Não faz nenhum sentido. Tá? Agora, nós não vamos ter muito tempo de perguntas do público, mas eu gostaria de ouvir o senador Esperidião Amin, né, pela sua presença. Primeiro, agradecer, né, em nome do FIO, por estar aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e se tivesse alguma pergunta para um dos painelistas, senador, por favor. É uma honra tê-lo aqui. E, especialmente, os expositores, eu repito, e vou me ater à questão do título, avaliação de gastos tributários. Eu só vou falar sobre a nossa reforma tributária para dizer que, na última terça-feira, nós votamos a segunda lei complementar, e com várias dúvidas remanescentes também. Como eu nasci no dia de São Tomé,
exatamente no dia de São Tomé, houve uma ordem superior. Eu espero poder avaliar as 150 exceções que aumentam muito a carga tributária final. Quem dá 150 exceções na Constituição vai ter grande dificuldade de evitar que a nossa carga tributária retire a competitividade que a simplificação e o nosso sonho de uma reforma tributária feita sob regime democrático, ou seja, pelo parlamento, nos torne competitivos internacionalmente, independentemente de incursões voluntariosas como as do tarifaço. Então, estou aí baseado na sabedoria mineira, querendo evitar a sombra que está sobre nós. Mas quero trazer aqui um relato singelo. Estaria mais no campo psiquiátrico do que no campo econômico. Em junho de 1991, no meu primeiro mandato como senador, eu apresentei um projeto de lei submetendo todos os gastos tributários à avaliação do IPEA. Na época, era o nosso arrimo, a nossa expectativa de ter uma avaliação mais ou menos neutra, para saber se isto que nós, país, nós, os habitantes de um país, damos de vantagem para alguém, compensa. Segundo 3 critérios. E tanto neste projeto quanto no subsequente não mudaram os focos. Número 1. Emprego. Seja manutenção no momento de crise. Exemplo, a Marolinha, lembra? 2008. Linha branca. Também apelidada como farra fiscal pelo ministro Levi. Ou Bolsa Empresário pelo Henrique Meirelles e pelo Paulo Guedes também. Então, os próprios ministros da Fazenda, da época, de cada concessão, digamos assim, fizeram um depoimento sarcástico sobre esta modalidade de concessão de benefícios fiscais. Mas vamos voltar a este. Emprego. Segundo, competitividade do setor. Essa ajuda que eu te dei vai te dar possibilidade de alçar um grau de competitividade maior que dispense este apoio. E o terceiro, o que o consumidor, o que o cidadão que vai comprar o teu produto ou o teu serviço vai ganhar em retribuição. Esse projeto foi aprovado no Senado e enterrado na Câmara. PL 238, de 1991. O segundo, já na sua terceira versão, foi aprovado em 2023 pelo meu querido amigo Oriovisto Guimarães, que foi o seu relator. É o PLP, Projeto de Lei Complementar 41, de 2019, aprovado pelo Senado em 2023, e foi usado, quando da aprovação, quando da tramitação desse projeto do imposto de renda, a redução do imposto de renda para 5 mil, para quem ganha até 5 mil reais, e avaliação até 7.300, ele foi brandido, olha, nós vamos aprovar isso aqui. E também foi brandido um projeto de autoria do Mauro Benevides, que estava previsto para vir aqui, por isso que eu vim aqui para assistir a isso também. Mas, em síntese, ninguém quer ser avaliado. Isso é que o divã pode resolver. O divã do Freud. Ninguém quer ser avaliado. E agora, nestas exceções, que a senhora muito bem focalizou, a senhora conhece alguma avaliação sobre a Zona Franca de Manaus?
mas uma avaliação. Avaliação significa eu te dou tanto em retribuição a alguma coisa que você me oferece. E essa coisa tem que ser avaliada por alguém com a neutralidade necessária. Então, nós não temos o hábito, comprovadamente, de aceitar a avaliação. Sempre foi na base do discricionário. Inclusive, neste momento, eu tenho que confessar, eu sou corresponsável pela votação da reforma tributária tão sonhada e pelas duas leis. A última modificação feita na terça-feira à noite foi feita por mim. Foi feita num debate no plenário e aprovada, que é a homologação dos créditos de exportação, que estava fixada como sendo uma espécie de renúncia à apuração se não for feita em 12 meses. Era uma espécie de proclamas de casamento. Eu acho que aqui em Portugal tem proclamas de casamento, né? Nós aprendemos isso, artigo 1527 do Código Civil. Sabe aquela história, né? Se alguém souber alguma coisa que possa comprometer a pretensão dos nubentes, fale agora ou cale-se para sempre. Então, isso foi prorrogado para 24 meses. Foi a última alteração nesta. E eu, com muito orgulho, fui o relator do destaque e conseguimos uma solução negociada. Eu quero deixar aqui como exemplo a avaliação de cada benefício que você dá. Claro que existem momentos, imagina na Covid, você vai negar, o parlamento vai negar, não vai, não pode. E, em casos excepcionais, vocês acham que alguém está avaliando a Ucrânia? Tem avaliação de custo de benefício na Rússia? E nos Estados Unidos, que está com a sua administração paralisada, porque furou o teto. Eu acho que esse deve ser o 70º furo de teto de dívida nos últimos 55 anos. Ou seja, a média americana passa de um furo por ano. Então, nada disso a gente não aprende a avaliar. E este aprendizado, tomara que aconteça com essa sombra aparentemente iluminada hoje, mas que é uma sombra das exceções criadas na reforma tributária. É muito difícil alguém se desapegar de uma exceção em seu favor. Essa é a frase que eu diria aqui como um exemplo da nossa dificuldade política, social e econômica. Recebi há pouco, discuti isso inclusive com a Hadassah. É Brima e eu tenho dificuldade de pronunciar o seu belo nome. Nós vamos ter que criar um instituto independente, provavelmente no próprio Congresso, para avaliar e nos demonstrar as nossas falhas na condução desta política pública, bem intencionada, mas cujos resultados vão grudando na pedra como se fosse uma ostra, que, aliás, é uma especialidade catarinense, e nem Mar de Espanha produz. Não é isso? Minas Gerais tem um município com o nome de Mar de Espanha. Mas no nosso litoral nós produzimos, de Santa Catarina, boas ostras. E deixo aqui uma notificação adicional. O tarifaço é fruto de um planejamento. Os Estados Unidos da América, sem dúvida alguma, desmontaram a OMC num trabalho pluripartidário. Deu para entender? Ou seja, o tarifaço seria condenável pela OMC se ela estivesse com condições operacionais razoáveis. Não precisava ser um
exemplo de eficiência ou de eficácia, mas o tarifaço é um passo a mais diante da desmontagem, porque os cargos foram ficando vagos e não foram sendo preenchidos. Para terminar, o nosso país, se eu ministrei em aula na Universidade Federal de Santa Catarina, quando da disputa sobre o algodão subsidiado pelos Estados Unidos, lembra disso? 2 subsídios o governo americano dava sobre o algodão. O juro subsidiado, que é uma questão política, o Sul, confederado, que tem a predominância na produção de algodão, segundo métodos não muito modernos, e a garantia de compra, ou seja, preço garantido e juro subsidiado. O Brasil teve que contratar um escritório americano para enfrentar. Teve vários países africanos, Benin e outros tantos, que produzem muito algodão e são países mais frágeis, mais vulneráveis, digamos assim. Nós ganhamos isto. Talvez tenha sido este o estupim que deflagrou esta tentativa de mutilar a OMC. Né? Porque a OMC, independente, poderia incomodar, inclusive, o seu estatutariamente mantenedor. Então, deixo isso aqui como contribuição. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhor Mercedino. Peço perdão, mas acho que temos uma tarefa muito importante. Por quê? Porque com a tecnologia que está por aí e com o seu desenvolvimento vai ser fascinante. Território, meio de pagamento e erosão de base tributável. Erosão de base tributável é uma coisa fascinante que faz parte do nosso desafio. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, senador Espiridão Amin, por compartilhar conhecimento, experiência fantástica de vida e de vida parlamentar. Nós não vamos poder abrir para mais perguntas, tem um tempo, a administração do museu precisa fechar agora as atividades, né, o prédio, inclusive, né, mas eu agradeço muito a participação de todos do... Aí vamos continuar conversando, mas agradeço muito aos nossos painelistas, muito contribuíram para o evento, né, e ele está encerrado nesse momento. Muito obrigado.